Ó Deus eterno, nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, porque só o Senhor é digno de receber adoração, só o Senhor é digno de receber louvores, exaltação, porque não há outro Deus além de ti. Tu és o único Criador dos céus, da terra e tudo que neles se contém. Tu és o único verdadeiro Deus que se manifestou e se revelou a nós por meio da tua santa palavra, por meio do sacrifício vicário que o teu Filho Jesus realizou na cruz do Calvário de uma vez para sempre. Tu és o nosso Deus que se revela a esses dias, as nossas vidas, pela tua palavra, a Bíblia Sagrada, e nos fala de várias maneiras, e nós te adoramos porque o Senhor tem chamado a nossa atenção, o Senhor tem demonstrado o teu zelo, a tua misericórdia, o teu amor para conosco. Queremos te dizer, ó Pai, que nós somos dependentes de ti, que nós não somos nada sem a tua graça, sem a tua presença. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas. Perdoa também os nossos pecados, Senhor, porque nós somos falhos, debilitados, limitados em nós mesmos. Mas em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedor. Através do teu poder nós podemos superar, Deus, a dificuldade, as fraquezas, os problemas e, acima de qualquer coisa, te servir, porque esse é o teu propósito, que todo homem seja salvo. Este é o teu propósito, Deus, que toda pessoa seja alcançada. Por isso o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quantos necessita, Deus? Quantos precisam de um milagre? Quantos precisam de um toque das tuas mãos? Quantos necessita, meu Senhor, de uma palavra de direção, de uma palavra que venha mudar a sua história? Então nós oramos para que o Senhor venha mudar a história de milhares de pessoas neste país, no Brasil, fora, além fronteira Brasil, em outras nações. Alcança, meu Deus, as almas, alcance as vidas, Pai. Quebra as barreiras, as tradições. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que tenta contra esta vida e ser abençoada. Senhor, nós te pedimos, nessa humilde oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e bom Deus está reinando em vosso coração. Quem nos fala aqui é o pastor Paulo Novas. Estamos aqui para cumprir o ide de Jesus. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é um mérito, mas é um privilégio para mim, para você que prega, ou para você que está ouvindo, quem sabe pela primeira vez, a palavra de Deus, e que Deus tem um plano na sua vida e quer te levantar também como um pregador, como um mensageiro do evangelho. E nós vamos estar trabalhando dentro desta palavra sobre o tema Eis a Questão. Nós vivemos em dias em que surgem muitas questões, muitos debates. Nós vemos as questões expostas através da mídia, pelo meio de comunicação, via internet, via rádio, via televisão, via jornal. Nós vemos as questões, nós podemos classificar em termos de classificação, em colocar aqui em termos aí de valores, as questões sérias sendo debatidas dia após dia. E dentro dessa palavra nós gostaríamos de estar meditando na carta de Tiago, capítulo 3, no versículo 5 e 6 está escrito assim: e assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Essas questões que Deus trata
com seriedade dentro da sua palavra, desde Gênesis ao Apocalipse. Nesse conjunto de livros sagrados, inspirado, revelado, escrito e traduzido no nosso linguajar português, para nós entender. A primeira questão que Deus trata é a questão da salvação da nossa alma. O porquê pregamos a palavra de Deus ou recebemos as mensagens da palavra de Deus, ou porquê nós temos e devemos ler a palavra de Deus. Porque em toda a Bíblia, desde a queda de Adão e de Eva no jardim do Éden, onde entrou a desgraça, a miséria, onde entrou toda a problemática na vida do ser humano, Deus vem tratando dessa questão em relação à salvação. E Deus fez a promessa ali no princípio da queda do homem. Deus cumpriu a promessa no Novo Testamento, através do seu Filho Jesus. E o Senhor vem trabalhando nessas últimas horas de forma incansável, trazendo ao homem o despertamento, e para que os seres humanos, para que eu, para que você, para que nós venhamos a estar na sua presença. Então a primeira questão que nós aprendemos é sobre o interesse que Deus tem, o desejo do coração do Pai em salvar a todos quanto puder. Mas salvar de quê? As pessoas, às vezes, por não entender as coisas espirituais, ou não entender a palavra de Deus, elas formalizam questionamento dentro de si e fica firmados em pensamentos totalmente incoerentes, pensamentos que levam elas a distanciar de cada dia mais de Deus. Então a primeira questão que o Senhor trata é a questão da salvação. E quando falamos em salvação, nós estamos tratando de pecado. E quando a Bíblia fala em salvação, ela está tratando a questão do pecado, que é o segundo ponto. Por essa razão, a Bíblia foi escrita, por causa do pecado, da transgressão. Em Isaías, no capítulo 53, está escrito na minha Bíblia, e não tem nenhum outro livro em outra fonte secular a tratar com tanta clareza, com tanto propósito, assim como diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 53, o qual foi escrita por o profeta Isaías antes do nascimento de Cristo, segundo os estudiosos, há praticamente 750 anos antes de Cristo nascer. Ele é chamado profeta messiânico, aquele que recebeu a revelação no seu contexto, recebeu a revelação de Deus da vida do Messias desde a sua gestação, da localidade geográfica, do nascimento, da forma, do sofrimento, da morte e da ressurreição dele. Isaías capítulo 53, no versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, de comum de que os homens escondiam o rosto e era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 de Isaías capítulo 53. Mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A questão aqui que a Bíblia trata do pecado. A questão do pecado. Então Isaías, nos 4 evangelhos, nas cartas paulinas, em todos os livros do Velho Testamento, Deus trata em relação ao pecado. Então a questão da salvação. Quando falamos de salvação, está dizendo a Bíblia a respeito de salvar o homem da condenação. O que condena o homem? É o pecado, é a iniquidade.
O que é o pecado? É tudo aquilo que o homem faz que distancia-se de Deus. Ou seja, já nasce distanciado da presença de Deus. Então, a questão da salvação. Falando em salvação, tratamos do pecado. A Bíblia, tratando do pecado, tem a questão do perdão. Então, o perdão é algo magnífico da parte de Deus para com as nossas vidas. Se não houvesse perdão, não haveria salvação. Mas houve o perdão. Quando Jesus está sendo crucificado, ele é maltratado. Quando ele está morrendo, antes dele render o espírito, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus Cristo libera perdão aos seus opositores, seus inimigos, seus acusadores, seus assassinos. Ele libera perdão a todos. Agora, o perdão está condicionado ao querer do homem recebê-lo ou não. Então, uma das questões sérias em que muitos justificam que são muitos pecadores, muito pecador, e que até diz com certa ignorância que os seus pecados Deus não vai o perdoar. Isso aí é uma questão de decisão pessoal. É uma questão em que a pessoa se coloca em uma posição do qual ela gosta e ela sabe que para servir a Deus tem que abandonar as suas vontades, o seu caminho errado, e ela quer manter uma justificativa diante de Deus. Isso não leva a pessoa a nada. Então, a questão da salvação, do perdão e da justificação. A questão da justificação dos homens, nós podemos pegar um texto, a Bíblia é um todo, um conjunto de doutrinas, de normas, regras e leis espirituais para as nossas vidas, mas aqui em Romanos capítulo 5, a questão da justificação pela fé e a paz com Deus, a paz que é uma necessidade urgente no coração de todos os humanos, independente da sua nacionalidade ou religião. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A questão aqui da justificação. A justificação é remoção do pecado, da imundícia, da iniquidade, da maldição das nossas vidas. Quando aceitamos a Cristo, aceitamos o sacrifício. Aceitando o sacrifício, aceitamos o sangue que já foi derramado uma vez por toda para a remissão dos nossos pecados. Então, a questão aí da justificação, para termos paz com Deus, paz conosco mesmo, paz com o nosso semelhante. E a questão da língua, a qual nós lemos na introdução dessa mensagem. Aqui em Tiago capítulo 3, nós lemos, vamos ler de novo, no versículo 5 e 6. E assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Até parece uma expressão poética aqui do autor da carta de Tiago, capítulo 3, versículo 6. No versículo 5, versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, afirmação, e é inflamada pelo inferno. Jesus diz assim, que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se o coração está cheio da graça de Deus, do amor de Deus, logicamente que a língua, a boca vai proferir louvores a Deus, vamos proferir bênção e não maldição à vida das pessoas. Então, significa que as palavras não será felina, não vai ferir. As palavras da nossa boca será fruto ou reflexo do que está cheio no nosso coração da presença de Deus. Então, Jesus deixa bem claro, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, o que nós comemos ou bebemos, mas o que contamina é o que sai de dentro de nós. Esta é uma questão séria, em qual nós vemos que a palavra, que é o verbo,
A Bíblia diz sobre isso. Só você ler João, Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia fala do verbo. Então diz assim, no princípio era o verbo. O que é o verbo no nosso português? É a palavra. E o verbo, aqui está falando no sentido de Cristo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio Deus disse pela palavra. Ele disse, Gênesis capítulo 1, haja céu. E o céu surgiu. Ele liberou a palavra, o verbo. Ele disse, haja estrela. E as estrelas se formaram. As estrelas, milhões e bilhões de estrelas se formaram. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome. Elas têm nome que Ele deu. E Ele conhece uma por uma. Foi Ele que criou. Então, haja estrela. Deus foi dizendo. E Ele foi formando. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Ele viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre luz e treva. E Deus chamou a luz dia, as trevas noite. Disse Deus, haja expansão no meio das águas, separação entre água e água. Surgiu a terra seca. E disse a Deus, ajunte as águas debaixo do céu. Então, Deus foi formando dessa forma. Quando Deus foi criar o homem, Ele usou o verbo, Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem segundo o nosso caráter santo, justo e verdadeiro. E assim surgiu o homem. A questão, trazendo para esse contexto a palavra da língua. Aqui Tiago está tratando da língua, que é um órgão que está na nossa boca. E ela pode ser usada tanto para ferir, matar, destruir, ou para edificar e abençoar, que é a questão da língua. Por isso que a Bíblia trata até dos fios de cabelo da nossa cabeça. Tudo que nós lemos na Bíblia é em forma de ensino, de repreensão, de correção, de edificação. Em forma de propósito, de projeto. Deus tem um projeto nas nossas vidas. Então, você quer aprender o melhor para a sua vida? Você quer realizar os sonhos de Deus? Parta para o princípio da palavra de Deus. Não só em conhecer a palavra, mas pegar o conhecimento da palavra e colocá-la ou colocá-los em prática na sua vida. Então a questão da língua é muito séria. Jesus diz, através de Tiago, assim também a língua é um pequeno membro. Então primeiro é um pequeno. É difícil falar sobre a língua, porque ninguém dá muita ênfase sobre a língua. Mas a língua, ela emite através da boca o som, a palavra, que é o verbo. E essa palavra que tem o poder de edificar ou de destruir, que tem o poder de contaminar ou de abençoar, que tem o poder de levantar ou de derrubar. A palavra. Agora, a palavra, o verbo, pode ser transmitido pela nossa boca, pela nossa língua, de uma forma repreensiva, mas edificante. Ou seja, de uma forma de correção. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele o ama. Está escrito em Hebreus capítulo 12, no versículo 5, diz assim: e já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desmaie quando por Ele for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportai a correção de Deus, vos trato como filho. Porque quem o filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo não filho. E diz mais: além de que tivéssemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós reverenciamos, não vos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, a correção que vem do Senhor. Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas esse para o nosso proveito, para sermos participando da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça exercitado por ela. Ou seja, ela vem correção pela boca, usando a língua, a correção da palavra de Deus. Deus nos corrige, Deus nos ama, Deus é nosso Pai,
e nós somos submissos, sujeitos à sua correção, porque Ele nos ama. A correção de Deus não mata, não destrói, edifica. A questão da língua, qual estamos enfatizando, é a questão em que a língua que fere e destrói, que não glorifica a Deus. E trazendo por essa questão, existe no meio, trazendo para o nosso meio cristão, evangélico, povo de Deus, nação exclusiva, chamada, existe a questão da divisão entre o povo de Deus, do qual é manifesta e expressa pelo verbo da palavra, da pregação, dos estudos, ou da forma de se posicionar diante da presença do Senhor e diante como igreja. A questão da divisão. A Bíblia diz que Deus nos chamou como um corpo. Deus nos chamou como o corpo de Cristo. Se somos o corpo de Cristo, somos os membros deste corpo, somos todos comparticipantes do mesmo batismo, da mesma fé. Está em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, está escrito na palavra de Deus. Mas, trazendo para o nosso contexto cultural e brasileiro, há uma divisão entre as igrejas. Quando falamos em igreja, estamos colocando incluso todo o povo de Deus que vão herdar a salvação, ou que herda a salvação em Cristo, que tem o Espírito Santo, que não anda segundo os seus preceitos humanos, segundo as filosofias, os dogmas, mas que anda segundo os padrões da palavra de Deus, principalmente no sentido da questão da santificação, que santifica as suas vidas, que odeia o pecado, que odeia as iniquidades, as concupiscências, e que ama a Deus, e que ama o seu semelhante. Então, em Efésios capítulo 4, está escrito, como outros textos da palavra de Deus, mas aqui diz assim: rogo-vos eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. A palavra suporte aqui está falando não no sentido de suportar, no sentido de aceitar, ou permitir as enjoeiras um dos outros, os defeitos, ou até mesmo os pecados, não é isto. Está falando no sentido de ser um suporte. É como a sua televisão, debaixo dela tem um rack. O rack é o suporte da sua televisão, do seu computador. O guarda-roupa é o suporte da sua roupa. Você tem guarda-roupa na sua casa. A pia da cozinha é o suporte para você poder usar os utensílios que se usa na cozinha. Você tem cadeira, então a cadeira é o suporte do seu assento. O sofá é o suporte do seu assento. A cama é o suporte onde nós deitamos sobre o colchão. O colchão está sobre a cama, mas ele precisa do suporte, que é a cama. E para nós deitar, não vamos deitar nas madeiras sem o colchão, senão vai ferir o nosso corpo. Então tem que ter o colchão, mas abaixo do colchão tem um suporte chamado cama. Então está falando suporte de edificação, de abençoar, de ajudar o semelhante. Então, em relação a essa questão, a comunhão da igreja, nós vemos um caso muito sério. Em vez de a igreja unir, a igreja se desfacela. A igreja se desfacela por quê? Porque a questão que nós estamos vivendo do sentimento chamado egoísmo. O que é egoísmo? É nós pensarmos só no nosso umbigo, nós pensar só em nós mesmos. Isto é egoísmo, isso não é amor, isso não reflete nenhuma comunhão cristã, santa, da pessoa bendita de Jesus. Então, em Efésios capítulo 4, Paulo trata sobre isso, sobre a unidade da fé. Eis a questão da fé. Não é essa fé natural, religiosa, cultural, esta fé aí do contexto cultural familiar ou individual que as pessoas adquirem e elas criam uma metodologia de vida e elas começam a andar por si próprias. Não, ele está falando de uma fé genuína, bíblica, edificante, que traz a unificação do corpo de Cristo com o propósito de glorificar o Senhor Deus, de exaltar o nome de Deus e de trazer benefício todo ao corpo de Cristo, em termos de membro deste corpo. E ele diz mais,
com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros em amor, procurando, capítulo 4 de Efésios, versículo 3, aguardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está referindo à pessoa bendita do Espírito Santo. Eis a questão do ministério do Espírito Santo na igreja. A língua é um órgão pequeno e às vezes fala muito, mas o corpo padece porque não obedece à palavra de Deus. Então está dizendo aqui, procurando guardar a unidade do Espírito. Quem que promove a unidade do Espírito? O Espírito Santo. Eis a questão que muitos não dão ouvido, nem valor ao ministério do Espírito Santo no seio do corpo de Cristo na igreja. Há muitos fracos, debilitados, abatidos, derrotados e caídos, porque não dão vazão, ênfase ao ministério do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo é multiforme. Ele trabalha, ele opera, só que resume todo o seu ministério na edificação da santificação, da pureza, da transformação das nossas vidas, da edificação de Cristo em nós, da edificação de Jesus Cristo no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso expressar, no nosso viver. Então, muitos têm abafado o ministério do Espírito Santo. Eis a questão muito séria. Hoje, o Espírito Santo não está, infelizmente, em todos aqueles que se diz Senhor, Senhor. Porque diz a palavra de Deus, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Nem todos que estão usando os dons espirituais, que são ferramentas para a edificação, para a glorificação do nome do Senhor, entrarão. Por quê? Usa os dons, as ferramentas espirituais, mas vive segundo os padrões dos seus sentimentos, segundo os conceitos das suas vontades. E diz a palavra de Deus que pelos frutos conhecereis a árvore. Então nós entendemos que a língua profere. Às vezes ela fala em bênção, mas está vivendo o corpo maldição. A vida está em maldição. Que a língua pode proferir pelo verbo da palavra. Que serve a Deus, está servindo a si mesmo, a carne. Quantas religiões que falam no nome de Deus, mas o procedimento é contrário ao que a Bíblia diz. Ou seja, apoia a iniquidade, apoia o pecado, alisa-se as trevas. E o Senhor não tem nada a ver com trevas. O Evangelho é luz, o Evangelho é boas novas, no grego, mas ele é traduzido em luz, a luz de Cristo pelo Evangelho, na obediência da palavra. Então, a questão aqui da unidade da igreja. Por quê? A igreja não se une. Se estamos em Cristo, meu querido amado, nós vamos unir-se na obra de Cristo. Unir-se pela comunhão espiritual. A Bíblia diz, na carta, ou na epístola, melhor dizendo, de 1 João, no capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está referindo a Cristo, o qual nós profetizamos, cremos nele, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, temos comunhão uns com os outros. Não está dizendo que eu sou do ministério A Voz do Evangelho no Brasil, então a minha comunhão é limitada somente aos membros da minha igreja. Não está dizendo que o irmão que é da Assembleia, o pastor que seja o irmão, o membro, vai ter comunhão só dentro do seu círculo, da sua congregação ou do seu ministério, não. Ele não está dizendo, porque senão estaria escrito aqui, ao nome da placa dominacional, estaria escrito aqui o nome da instituição religiosa. Mas ele está dizendo, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz. Quem que está na luz? É Jesus Cristo. Ele está na luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, não está falando do sangue do apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, epístola, que foi decapitado, então o sangue jorrou do corpo dele. Não está falando de Pedro como Paulo, que Pedro foi crucificado no templo de Nero em Roma, lá, e seu sangue jorrou do seu corpo, não. Não está falando do primeiro mártir da igreja, de Estevão, que foi morto a pedradas. Não está falando dos demais apóstolos, discípulos, e até os que estão morrendo hoje por causa da fé. Está falando do sangue carmesim, e quando refere sangue, o sangue foi derramado por causa do pecado.
Então, as religiões que não combatem o pecado são farsas, são simplesmente herégicas, estão fora dos princípios da palavra de Deus. Ainda que pregue bonito, ainda que comova o sentimento das pessoas ao choro, ainda que diz que tem Deus, que canta lindo, que expressa louvores, se não tiver purificada pelo sangue de Cristo, essa religião é fútil, vã, inútil, rejeitada por Deus. Porque diz aqui que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue do Filho de Jesus, Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Sendo purificado de todo pecado, o Espírito Santo que está em nós nos leva a ter comunhão uns com os outros. E essa comunhão, ela começa pelo princípio da virtude chamada humildade. Humildade. Por isso que diz em Efésios capítulo 4, versículo 2, com toda humildade e mansidão. Da humildade se extrai a mansidão. Mansidão vem da palavra paz, pacificação, pacífico, paz. Longanimidade. Aí entra a sensibilidade da unidade de ajudar os que são mais fracos, de acolher os que são fracos, de entender os fracos e de ajudá-los a levantar da sua fraqueza. Pode ser pecado, pode ser outro tipo de fraqueza, mas vamos ajudar porque estamos em Cristo. Voltando para Efésios capítulo 4, eis a questão da unidade do corpo de Cristo, da igreja brasileira. Há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado uma só fé e esperança da vossa vocação. O corpo é a igreja. Os membros deste corpo são os membros, as pessoas. Há um só corpo. Ou seja, há uma igreja só. Uma igreja só. Agora, perguntamos nós, essa questão. Então, por que existem muitas denominações? Por que existem muitas igrejas com vários e vários nomes, até nomes estranhos? Deus é sábio, Deus trabalha na sabedoria infinita da graça dele, na palavra chamada multiforme graça de Deus. Graça é favor de Deus a nós que não merecemos nada. Agora, Deus tem maneiras e multiforme graça de trabalhar, porque cada pessoa é um indivíduo, cada indivíduo é um mundo diferente. A essência da palavra não muda, é imutável. A essência da palavra é salvação. Salvação, perdão, restauração, reconciliação dos que estão perdidos. Reconciliar as pessoas em Deus por meio de Cristo. Agora, por que existem muitos ministérios? Porque é um plano de Deus. Mas o fato de existir muitos ministérios não quer dizer que todos os ministérios que falam em Deus estão em Cristo. Evangelho de João, capítulo 15. No Evangelho de Mateus, antes de ler o capítulo 15, vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Olha o que Jesus trabalha sobre comparações e sobre parábolas, para que nós entendamos as mensagens dele, para nos traduzir numa linguagem divina, traduzir numa linguagem humana, para que nós compreendamos, para que nós obedeçamos e para que nós servimos a Deus em espírito e verdade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, está escrito essa questão da árvore e dos seus frutos, da árvore boa e da árvore má. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, então ele diz, vamos ler lá do 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou fígado dos abrolhos? Uma pergunta. Versículo 17 do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Isso é lógico. Limão produz limão, e limão é azedo. Laranja doce, laranja lima, ela produz laranja lima. O tipo do fruto laranja lima, então a laranja vai produzir laranja doce. Então diz, não podeis a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Eis a questão. Entra o discernimento, entra aí o entendimento daqueles que estão em Cristo. Se estamos em Cristo, independente da placa dominacional, então estamos na santificação de Cristo. Estamos no processo da santificação. Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então nós também vamos odiar o pecado. Jesus
odeia as concupiscências dos olhos. Ele diz, se um homem olhar para uma mulher e desejá-la no coração, já adulterou com ela, só em olhar. Então nós vamos entender. Então ele diz, se alguém lesar alguém, vai lá e peça perdão, nós vamos entender. Ele diz, se alguém maltratar alguém, então é pecado, nós vamos entender. Então Jesus odeia essas coisas. Então nós vamos odiar o que é mal. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, o orgulho, a vaidade. Então nós vamos imitar a Cristo. Paulo diz, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo, Efésios capítulo 5, versículo 1. Então nós vamos imitar a Cristo. Nós vamos entrar dentro da questão das doutrinas do Senhor Jesus e vamos observar com muito cuidado, com muita reverência, com muita cuidado em termos de ver o que nós estamos fazendo, se estamos no centro ou não. E vamos procurar pedir a graça de Deus e servir ao Senhor e servir uns aos outros. No Evangelho de João, essa é a questão, nós falamos das igrejas. Por que existem muitas igrejas? É a questão que muitos com a sua língua pecam ou às vezes comete por causa da falta de entendimento e de conhecimento da palavra de Deus. Em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo está dizendo dele mesmo. O meu Pai, de Deus, o Criador, o lavrador. Toda vara, nós, em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vara, a igreja, os membros do corpo de Cristo. Então nós temos que estar enxertado. Temos que estar enxertado em Cristo. Enxertado mesmo em Cristo. Toda vara que está enxertada na laranjeira ela suga vitaminas, proteína do tronco, por isso dá fruto nos galhos. Então ele diz que aquele que não está nele, ele corta. Então, eis a questão de se pensar. Quem sabe você que está ouvindo essa palavra, no momento tu não está em Cristo, na videira, tu não está enxertado, tu está amarrado à religião, até onde fala de Cristo ou que Cristo está presente nela, que ele é o cabeça. E tu está amarrado e não está enxertado. Corre um perigo da vara amarrada. Na realidade ela seca. Ela não suga nada. Ela seca, ela morre e ela queima e se acaba. Então nós temos que estar enxertado. Agora ele diz, vós estáis limpos pela palavra que os tenho falado. Então nós vamos entender. Versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara, ou como o membro do corpo de Cristo, de si mesmo, não pode dar fruto se não estiverdes na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhe, e lança no fogo, e arde. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Que fruto é esse? É os frutos da justiça da palavra de Deus. Nós podemos pegar uma lista em várias cartas, tem no Novo Testamento, no Velho, mas vamos lá para Gálatas, que deixa bem claro sobre esses frutos. Então, eis a questão de muitas religiões. Todas estão em Cristo? Não. Todas estão pregando a verdade? Vamos dizer que todas estão falando da verdade, mas nem todas estão vivendo a verdade. Essa é a questão séria. Em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei da escravidão da carne. Eis a questão dos frutos da carne. Mesmo para muitos, dentro de religiões, de igrejas, pregadores, pregadoras, que fala, que ama Jesus, que adora Jesus, cantam canções lindíssimas, arranca lágrima das pessoas. Isso é fácil, desenvolver um talento chamado persuasão de palavra. Agora, a conversão e o convencimento, só quem pode converter é o Espírito Santo, quando acha quebrantamento no coração dos pecadores. Então diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Há questões de igrejas que apoia
aí a prostituição, que apoia a lascívia. A lascívia é um sentimento de sensualidade que provoca o pecado. Por exemplo, a lascívia nós podemos citar, dentro do sentimento da lascívia, irmãs ou irmão que veste roupas inadequadas, que vai expor as suas partes sensuais do seu corpo, provocando as pessoas a um pecado. Tanto acontece na vida de mulher quanto de homem. Roupas inadequadas que salanteia aí as suas partes íntimas e vai causar uma provocação do pecado. É a lascívia ou a luxúria. Então essa lista aqui diz assim: porque as obras da carne são conhecidas e manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídios, bebediz, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a questão. Essas pessoas que querem brigar, têm que brigar com Deus, que é dono da vida e da morte. Como é que elas vão poder justificar diante do Senhor? Quantas religiões apoiam essa lista de pecado? Quantas igrejas, no nosso contexto aqui brasileiro, ou até fora do Brasil, apoiam? Nós podemos citar alguns casos. A questão da luxúria. A luxúria nós podemos traduzir a questão da luxúria, da vaidade do dinheiro, da vaidade aí do poderio. Quantos ministros se apoderam da palavra de Deus e usam a palavra de Deus como comércio para se beneficiar, para se enriquecer, ou para se exaltar a si mesmo, para virar estrela. Isso acontece muito no mundo gospel de hoje. Estrelismo. Esquece que existe uma estrela. Não estamos falando da estrela natural que Deus criou, estamos falando da estrela criadora que se chama Jesus Cristo, a estrela da manhã. Agora, eis a questão daqueles que andam no Espírito, na humildade, no temor, na mansidão, na obediência e na submissão a Deus. Mas os frutos do Espírito primeiro, quem está enxertado em Cristo, como citamos Evangelho de João capítulo 15, na videira, o primeiro fruto que vai produzir é o amor. O amor é o primeiro fruto do Espírito Santo, da justiça de Deus. Depois do amor se extrai a alegria, que é o gozo, a satisfação, o prazer de servir a Deus. Quantas pessoas perderam o prazer de adorar a Deus, de servir a Deus? Porque este fruto está camuflado, apagado. Aceitar a Cristo, receber a Cristo, desviaram-se do Senhor, perderam o primeiro amor. Quem sabe tu perdeu o primeiro amor? Volte para Cristo, que é o primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. Eis a questão que você está sofrendo. Quem sabe tu és um pregador usadíssimo por Deus, mas o diabo te enganou. Ele conhece a Bíblia de capa a capa, ele destrincha, ele dá aula para qualquer doutorado humano. Ele coloca qualquer doutorado em PhD, em teologia, em PhD, em ciência cristã, em ciências bíblicas no bolso. Sabe por quê? Porque de lá ele foi expulso da presença de Deus. Então ele conhece a matéria, ele sabe tudo. Agora, o amor, ele vence todo mal. Então o primeiro fruto, quem está enxertado em Cristo, amor. Depois, alegria, que é gozo. Depois, em sequência, paz. A paz de Deus excede todo entendimento. Guardará os vossos corações, o vosso sentimento em Cristo. Essa paz, ela promove unidade. A paz é um sentimento, é uma virtude que combate o egoísmo, o egocentrismo, que combate tudo que é trevas, tudo que é aquilo que não edifica. A paz gera unificação entre as pessoas. E a paz verdadeira não vem do mundo, não vem da religião em si, ela vem da pessoa bendita de Jesus. Longanimidade, ser longânimo, compassivo, benigno, benignidade, bondade, ser bondoso, fé, uma fé. Então, essa fé está na escala aqui desses frutos. Primeiro, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Ela está em 7º lugar na lista. A fé, não é esta fé natural, ou esta fé
que muitos adquirem por conhecimento da palavra superficial, somente teórico, conhecimento de histórias bíblicas, conhecimento da história de Jesus, dos apóstolos, de toda a Bíblia, e é cheio de conhecimento. É uma fé que provoca milagre, mas também ela provoca comunhão, provoca unidade, ela provoca expansão do reino de Deus unido. Então, a bênção do Senhor, como diz o Salmo 133, eis a questão da unidade. A bênção do Senhor, ela é liberada na comunhão do corpo de Cristo. Não está citando placas de nomes denominacionais, seja a Voz do Evangelho no Brasil, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista, Batista, Anglicana, Eclesiana, comunidades ou outros ministérios. Então não está falando, não está citando o nome, está citando aqui a comunhão do corpo de Cristo em Cristo. Contra essas coisas não há lei. Eis a questão. A questão aqui em Efésios, a questão da comunhão das igrejas. Nós estamos entrando nessa questão. Efésios, nós lemos capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. O que é vocação? Vocacionado é aquela pessoa que tem interesse por alguma profissão. O homem é vocacionado a ser médico, então vai estudar para medicina, se torna um bom médico. Vocacionado para ser um empresário. O homem é vocacionado para ser um jogador de futebol. Ele tem uma vocação, ele tem um desejo de ser aquilo que ele deseja ser, ele vai buscar. Agora, em termos espiritual, nós fomos chamados em um só corpo, o corpo de Cristo, em um só Espírito, o Espírito Santo, como também fomos chamados em uma só esperança. A nossa esperança não está no mundo, a nossa esperança não está em homem, a nossa esperança não está em sistemas falidos dessa terra, a nossa esperança está nos céus, a nossa esperança está em Deus, está na pessoa bendita de Jesus. Então a nossa esperança está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Em um só Senhor, uma só fé, e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas agora foi dado a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subiu ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Então, eis a questão da unidade da igreja. Nós estamos falando da igreja da unidade, independente da placa dominacional, da igreja que está no perfil de Cristo, no perfil da unidade de Cristo, da igreja que está no perfil da santificação, da igreja que está caminhando rumo aos céus, com lutas, com sofrimento, enfrentando ventos, perseguição, enfrentando desafio, da igreja que está enfrentando o mundo, o sistema, mas ela está firme em Cristo, da igreja que ela suporta os ventos, o vento vem, bate, passa, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, sobre a casa, está referindo, nós somos a casa, Cristo é a rocha. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A casa, Jesus traz por parábola, comparação, é a casa da nossa vida espiritual. Agora, a rocha, Jesus está falando dele mesmo. Os ventos são os problemas, os rios, as águas que correm, são os problemas, as dificuldades, as adversidades, o desafio, a luta do dia a dia da igreja. Mas nós temos uma vantagem, porque estamos edificados na rocha. Ou seja, essa rocha é a base das estruturas da nossa fé, da nossa convicção, da nossa vida. Vem o vento está forte. Às vezes choramos pela força do vento. Ele causa estrago, mas nós não vamos cair, nós não vamos ser destruídos, porque a luta vem na medida que possamos suportar, porque fiel é Deus para cuidar de nós. Essa é a questão que muitos não entendem a palavra. Muitos lêem, mas não entendem, e sucumbem-se pelos ventos das tempestades que o mundo está aí combatendo a igreja. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, foi grande a sua queda, a sua ruína. Eis a questão que muitos alicerçam a sua vida no pastor, no missionário, na missionária, aí não ora, não jejua, não consagra, não prega a palavra de Deus, estão atrás somente do materialismo, do capitalismo, das coisas passageiras. Aí Paulo vem e combate isso, esse tipo de fé mesquinha, egoísta, uma fé que não beneficia o corpo de Cristo, é uma fé voltada só para si mesmo, do qual está na carta aos Coríntios. Você pode ler primeiro aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas também pode reforçar essa palavra em Filipenses capítulo 3, no versículo 18. Porque muitos há dos quais muitas vezes disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E o fim deles é a perdição. E o Deus minúsculo deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 18 ao 21. Também você pode reforçar essa palavra em Colossenses, cada mensagem é para uma igreja diferente. Em Colossenses capítulo 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós se manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desonrado, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus efeitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Ele diz, não há grego, nem judeu, colocamos aqui, não há brasileiro, nem outra nação, circunciso, nem circunciso, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o trem, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós também. Eis a questão da divisão das igrejas no Brasil. Quantas igrejas divididas, quantos ministérios divididos, quantos pastores provocando aí aquela palavra chamada escândalo. Em vez de ficar falando mal um dos outros, não deveria eu, você, nós ir para as favelas, para o interior do sertão do Nordeste, para os interiores de Minas Gerais, para os interiores do estado de Goiás, Mato Grosso, sou da região de Mato Grosso, e do nosso Brasil, em busca dos necessitados do pão da justiça, pão da vida, ou também no sentido social, beneficiar, acarear recursos, levar o pão aos que estão com fome, literalmente, a criança sem leite. Isso não seria o papel da igreja? Ou em vez de ficar escandalizando como pela internet, pela televisão, que vergonha, nós estamos cuspindo no rosto de Cristo, se fizermos isso, ou aqueles que estão fazendo. A língua é terrível, a questão de tanta divisão. Agora, tem muitas igrejas, entre aspas, que têm os seus CNPJs. Então, a igreja, para ser legalizada no país, uma instituição filantrópica, religiosa, ilegalizada, reconhecida diante das leis e da sociedade, ela tem que ter CNPJ. Agora, o fato de ter CNPJ, ou de ter um nome,
ou de ter um conjunto de doutrina, de norma, de dogma, não significa que está fazendo a vontade de Deus, mesmo usurpando e usando o nome de Jesus, que é santo. Em muitas igrejas tem surgido que tem dado ênfase, chamado igreja, entre aspas, ao pecado, como o pecado da imoralidade de homem com homem, mulher com mulher, como igreja, como nos Estados Unidos e outros países, a igreja naturalista, mas usa a Bíblia. As pessoas, elas pregam como nasce nua. Isso é vergonhoso. Isto está fazendo, cuspindo no rosto de Cristo. Está pegando o Evangelho e brincando com a palavra de Deus. Então, essas questões. Agora, nós vamos ficar preocupados com isto? Não. A minha preocupação e a sua, você que está enxertado em Cristo, é ganhar almas para o reino de Deus. A minha preocupação e o meu dever, e o seu e o nosso da igreja de Cristo, é orar, jejuar, clamar, buscar a Deus. Agora nós vamos aceitar isso? Não. Nós não vamos aceitar, mas também não vamos entrar em questões de debates, escandalizando aqueles que estão cegos o seu entendimento, como está escrito na carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 4, está escrito assim, pelo que tendes este ministério, segundo misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença, primeiro, de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus minúsculo desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E a nós mesmos somos vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então nós temos aqui a revelação dessa palavra questão, que combate aí severamente, Deus combate, ficar perdendo tempo, escandalizando a Cristo o Evangelho. Isso aqui é para mim, é para você, é para nós, para todos nós. Nós temos que ter uma postura, primeiro, cristã. E como nós vemos uma palavra muito bonita chamada ética, então uma postura de norma de ética, mas que glorifica o Senhor e que leve a esperança aos que estão sem esperança, que leve o Evangelho pelo poder da manifestação através dos dons do Espírito Santo, que seja pela cura, pela pregação, pelo ensino, que seja pela edificação, pela libertação, pelos milagres, que leve a Cristo ser exaltado, para que as pessoas saibam diferenciar essas questões, em questões da língua, voltando para a desunidade da igreja, ou para muitos que estão se pegando uns com os outros. Isso Deus não está preocupado com essas coisas, porque a Bíblia diz que Deus se preocupa com a alma dos perdidos. Jesus não perdeu tempo. Os religiosos, os fanáticos, os escribas, fariseus e outras seitas más daquela época, os políticos, a sociedade, até a própria família de Jesus, eles queriam, de uma forma ou de outra, usufruir do poder de Cristo para se beneficiar em obras que eles queriam até levantar Jesus como rei na época, rei humano, mas Jesus não veio para isso. E eles se decepcionaram, os judeus se decepcionaram. Primeiro, porque Jesus nasceu numa manjedoura. Segundo, porque Jesus falava com as prostitutas. Jesus falava com os roubadores. Jesus andava no meio do povão. Jesus abraçava os enfermos. Jesus atendeu os 10 leprosos, apesar que só um voltou a agradecê-lo. Jesus parou por Bartimeu na estrada, seguindo a Jericó, na estrada de Jericó, por causa do clamor, do grito daquele homem desesperado. Jesus desceu ao tanque de Betesda,
desceu os seus discípulos, entrou em meio à multidão e foi atrás de um homem que há 38 anos estava à beira daquele tanque e não podia descer ao tanque quando o anjo movimentava a água, porque ele não tinha condições físicas de se lançar e ninguém interessava por lançar ele dentro da água, porque cada um queria buscar a sua própria cura, só pensava em si. Então Jesus, ele fez tudo que os homens discordaram, tudo que desagradar os homens, porque a natureza humana é egoísta, ela quer puxar só para si, nós somos assim. Por isso que a palavra de Deus sempre dá ênfase à humildade. Deus exalta o que se humilha, mas abate o soberbo. O que se vangloria, ele cai por terra na sua própria vanglória e cai na destruição da sua própria alma. Então Deus não dá a glória dele para a carne podre. Deus não dá a glória dele para nós. A glória é dele, o louvor é dele. A questão é que se pessoas estão dando glória para si mesmo, ou que se estão se vangloriando, ou adaptando, ou tentando adaptar o evangelho para manter uma postura vergonhosa diante da sociedade, ou até do próprio Deus, ou de si mesmo, para fazer os seus caprichos, problema de quem faz isso. Porque essas pessoas estão buscando sua própria condenação. Porque a Bíblia diz que não podemos acrescentar e nem tirar. Ai do que acrescentar. Se acrescenta, os flagelos são acrescentados. Se tira, o nome dela é tirado do livro da vida. Então, eis a questão, nós finalizamos. Voltando o texto novamente. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. E a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama, e o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então, essa questão da língua é séria. E o diabo, ele, às vezes, usufrui da língua dos homens para defamar, para escandalizar, para maltratar, para amaldiçoar. Mas o Espírito da verdade, o Espírito Santo, quer usar a nossa vida, não só a nossa palavra, como o nosso corpo, em atitude, em ação, quer usar a minha e a sua vida, e quer fluir através dos nossos lábios, palavra que venha edificar, abençoar, repreender as trevas no poder de Jesus Cristo e resgatar vidas para o reino de Deus. Finalizando, eis a questão das unidades das igrejas, dos pastores, dos bispos, reverendos, apóstolos. Estamos falando de liderança. A questão das unidades dos diáconos, às vezes, dos levitas ou membros em si, cada um puxar para si. Então, nós devemos repensar e pensar e analisar se realmente nós estamos na questão do padrão das doutrinas de Cristo, ou se nós estamos criando doutrina e pegando a doutrina pura, genuína, que não tem mistura da palavra de Deus, tentando adaptar a um conjunto de regras, de normas, do nosso jeito que nós pensamos, para satisfazer o nosso ego. Isso é uma questão muito séria, em que Deus trata com muita seriedade. Nós, brasileiros, temos aí o privilégio dado primeiramente por Deus, porque se Deus não tocar no coração do homem, o homem por si próprio, ele sem Deus, ele é capaz de matar e destruir, ou destruir ou matar. Então, nós somos um país democrático, um país liberal para pregar o evangelho. Está dentro da Constituição, lá no parágrafo tal, norma tal, lei tal, número tal, que todos têm liberdade religiosa. Sim. Mas essa liberdade religiosa é porque Deus está permitindo. Deus permite. Deus está permitindo uma liberdade religiosa. Agora, a liberdade religiosa, nós não podemos traduzir dentro da Constituição, tanto da palavra de Deus como da brasileira, como libertinagem ou archeologia para nosso benefício. Nós temos que usar dessa liberdade dentro da vontade de Deus, na obediência, direcionado pelo Espírito Santo. João capítulo 8, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, não para onde vai. Assim é todos que é guiado pelo Espírito Santo. Então nós temos que usar dessa liberdade para nos unir na oração,
na consagração, no jejum. Não seria o que Deus queria que as igrejas que têm aí mais força, mais condições, ajudar as que menos têm condições? Ou existe um céu para a igreja pentecostal, neopentecostal? Existe um céu para a igreja tradicional, histórica? Estou falando da igreja de Cristo. Não estamos aqui incluindo religião herética, nem incluindo aqui religião de aparência. Estamos incluindo a religião, as igrejas que verdadeiramente buscam o Senhor. As igrejas que estão no perfil de Cristo. Será que existe céu para cada uma dessas denominações? Um céu para cada? A Bíblia diz o contrário. Ela diz que existe um caminho que leva ao céu. Então lá não vai levar a placa, nem o documento com o número do CNPJ dentro do céu. Ninguém vai chegar com a carteirinha de pastor, reverendo, bispo, apóstolo. Ninguém vai entrar no céu com carteirinha. Agora, por que essa dissensão, essa divisão do corpo de Cristo em termos nível nacional? Porque os tradicionais, eles falam, os pentecostais, neopentecostais também falam, ou eu falo, ou nós falamos, que cada um puxa para si, cada um só quer se beneficiar a si próprio. É como se tivesse medo de perder, né, a herança, e com medo do outro invadir a privacidade da herança do outro e tomar, sendo que a herança é para todos, sendo que a salvação é de todos, o perdão é de todos, a bênção é para todo o corpo. Não estamos falando aqui, meu querido, amado vindo da palavra de Deus, que eu deva, ou você, seguir uma religião no sentido somente de uma forma, porque a palavra de Deus significa multiforma. A palavra de Deus significa multiforma através dos ministérios dos dons, mas tudo para a edificação do corpo. Existe um corpo. Fala de multiforma de dons, multiforma de ministério, mas fala que todos esses recursos sobrenaturais, espirituais, de ferramentas, de dons, de trabalho, de esforço, de oração, de jejum, consagração, de pregação, de estudo, de louvor, de adoração. Tudo é, primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para a edificação e o fortalecimento da igreja, do corpo de Cristo. Fortalecimento por um propósito. Primeiro, dentro desse propósito, diz a palavra, que nós devemos ser testemunha. E descerá sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Capítulo 2, o Espírito Santo desce. E essa palavra se cumpre, por isso estamos aqui pregando, porque somos fruto daquela submissão dos apóstolos. Somos fruto do trabalho deles, do trabalho de Jesus. E estamos aqui pela graça de Deus e pelo trabalho dos nossos irmãos no passado. Eles trabalharam incansavelmente pelas orações, pelos jejuns, pelas consagrações. Jesus trabalhou. Deus continua trabalhando. Lá em a carta, lá no Velho Testamento, Isaías 64, versículo 4. Nunca se viu um Deus como esse, que trabalha por aqueles que neles esperam. E nós esperamos no Senhor. Eis a questão a ser tratada, eis a questão a ser repensada, eis a questão de nós analisarmos e nós entrarmos no centro da vontade de Deus. O Brasil tem mais ou menos, segundo o IBGE, 192 milhões de brasileiros. Calcula-se 40 milhões de evangélicos, de cristãos. Agora nós temos que ser bem conscientes que dentro dessa estatística nacional, em termos de cristianismo, dentro, se tiver aí 40 ou mais de 40 ou menos, ou que seja 30 milhões de cristãos, existe os herégicos, existe aqueles que estão amarrados a Cristo, não estão enxertados, que se Jesus voltar eles vão ficar mesmo. Não tem conversa, vão ficar para a tribulação. Porque ainda não deixaram o pecado, não abandonaram o sistema desse mundo corrupto. Então estão tentando adaptar. É isso que nós devemos entender. Então existe um campo vasto na nossa nação. Essa questão de se falar pela língua e investimento missionário. Investe muito na África. Não que não temos que investir na África. Sim, o correto é o Brasil, que tem todo um recurso natural, um recurso teológico, um recurso de uma fé genuína que Deus nos dá pela graça da sua palavra. Era de ir pessoas, a igreja preparar a
aí no sentido de mestres, ir para a África, para outros continentes, aquelas almas que já foram ganhas para Cristo, e aquelas que tem chamado a preparar aquelas pessoas para trabalhar lá dentro. Nós temos um campo no Nordeste, vasto. Nós temos um campo aí nos interiores de Minas Gerais, no sertão de Minas Gerais, ou por que não dizer no estado do Paraná. Tem cidades que ainda não tem uma igreja cristã evangélica genuína. Nós temos aí campos missionários urbanos, as escolas. O diabo está matando aluno dentro das escolas. E que os líderes, o que nós fazemos? Agora você pode perguntar, e você tem pregado? No momento não tenho pregado, mas temos um projeto para entrar nas escolas, dentro da permissão de Deus. Não podemos nós mobilizar, ir para as escolas. Tem trabalho feito nos presídios, graças a Deus que tem muitos, mas a escola, que é um setor de ensino, e o diabo, ele tem ganhado campo, sabe por quê? Porque na escola está lá a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, a pessoa mais madura. Então a escola é um setor de ensino educativo e está engendrado dentro da cultura nossa brasileira, aí o espiritismo, a macumbaria, a feitiçaria, os patuá. Agora está entrando dentro das escolas de uma forma fortíssima o vento aí do sensualismo, da banalização aí, infiltrando na cabeça das crianças, principalmente, o tema aí da ideologia, que tudo é igual, né? Que é a questão aí do casamento entre homem e mulher com mulher. E por que não dizer do orgulho, né? Que é comemorado no dia das escolas. Por que não dizer aí essa festa que tem no Brasil, essa metamorfose, como tinha em Londrina, que é uma extensão do Halloween, que é o dia das bruxas, comemorado nos Estados Unidos, está entrando dentro das escolas. Eis a questão séria das perturbações dos alunos, de aluno atirar em professor, de professor matar aluno, como aconteceu recentemente, de um garotinho de 10 anos tirou na professora, depois se matou, no estado de São Paulo, como aconteceu agora, um professor mata a aluna porque teve um caso amoroso. Então são questões críticas, sinceras, do qual a igreja, falando em igreja, eu me incluo, nós não estamos nem aí para essas realidades. E essas realidades envolvem vidas, envolvem almas, que Cristo derramou seu sangue por elas também. E a igreja, de modo geral, sem citar placa, sem pecar em julgamento precipitado, de modo geral, a cristã, a igreja enxertada em Cristo, muitos, vão colocar 80%, estão na questão, sabe do que? Da prosperidade. Comprar bens, casa, apartamento, casa, aumentar. Meu querido, Jesus é tão simples, objetivo e direto, sincero e abençoador. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33, ele trabalha na questão da ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, vestimenta, sapato, roupa, casa, carro, empresa. Busca o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Tu acha que Deus, dentro dessas questões de necessidade, Deus não se responsabiliza e não tem competência e poder de nos abençoar, sendo Ele dono do ouro e da prata? Sim, a questão é que estão usando de termos mais facilitados dentro de um conceito de sabedoria falida para juntar grupo de pessoas dentro de um ministério para fortalecer sua aparência de números. Porque o ministério, a igreja é fortalecida pelo pão e pela água. A água, vamos colocar, o pão é a meditação da palavra. A água é a oração. Orar sem cessar, diz Paulo, a oração. A igreja substitui as orações. Os jovens mais ora. Canta. Cantar é diferente de louvar. Louvar tem que estar aí no contexto da adoração. A adoração tem que estar no contexto de um louvor em espírito e verdade. Então tem que estar no contexto da santificação. Santificação vem pelo ouvir, receber a palavra de Deus e orar sem cessar. Então não se vê mais orações. Orações, não estou falando boa noite para Deus, bom dia, Deus precisa de um carro, de uma casa, de um bem ou de uma cura. Orações, ela é mais profunda, está falando no sentido da questão da intimidade com Deus, de atrair a glória de Deus, de trazer quebrantamento ao nosso coração, à nossa alma, ao ponto de nós derramarmos em lágrimas no chão, de joelhos, de boca no pó, e pedir perdão a Deus, ao ponto de nós levantarmos ou descermos dos pedestrais do orgulho ou da religião e abraçarmos uns aos outros, pedir perdão, nos reconciliar.
e amar uns aos outros. É isso que a igreja brasileira precisa. Eis a questão dos movimentos, que é movimento X avivamento. Avivamento traz quebrantamento, traz arrependimento, traz conversão, traz unificação, traz oração, traz jejum, dedicação, trabalhos, missões em todos os aspectos, todas as áreas. E movimento só promove emoções emotivas de almas que estão sedentas, mas não passa de momentos, e a igreja continua fraca, debilitada e escandalizando pelo meio dos meios de comunicação, e as pessoas que estão cegas, elas começam a tomar birra do evangelho, começam a falar mal de Cristo, começam a blasfemar, começam a falar mal da igreja, e muitas vezes a igreja fala assim, mas eles falam mal da igreja, mas é nós que estamos provocando eles falar mal. Então, a igreja de Jerusalém, de Atos capítulo 2, capítulo 3, você pode ler capítulo 1, 2, 3 ao 4, a igreja ela tinha a unidade do Espírito, ela tinha o fervor da oração, da consagração, e ela tinha a imposição sobre si da perseguição, matar Estevão. Mas quando mataram Estevão, a igreja espalhou, mas não deixou de crescer. E diz lá em Atos que Deus ia acrescentando cada dia os que iam sendo salvos. Então Deus acrescentava os que iam convertendo a Cristo. Nem por isso a igreja calou em meio à perseguição. Nem por isso a igreja esfriou. Nem por isso a igreja ficou. Ela avançou em meio à perseguição. E agora a questão do Brasil. Nós somos um povo livre. Democracia religiosa. Democracia de pregações. Democracia para missões. Eis a questão. Finalizamos. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. E nós oramos. Senhor, levante trabalhadores para a tua seara. Levante, Senhor, jovens, adolescentes, até crianças. Levanta homens, mulheres, para a seara da missão. Resgatar almas para o reino de Deus. Qual é a sua questão em debate, em empenho? É religião? É ministério? Ou é as almas para Cristo? É de se pensar. Senhor, nós oramos e te agradecemos por essa palavra. Nos ajude, Senhor, a cumprir a tua missão que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade e nos capacitou para a mesma. Assim nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Repasse essa mensagem para alguém que necessite. Se você queira, você pode baixar no seu computador, colocar num CDzinho, né? Ficar bem baratinho, e repassar para alguém que o Espírito Santo tocar em seu coração. Você pode estar também entrando aí no site, através da internet. Nós temos uma conta no YouTube, Maremansa 67. Maremansa 67 ou A Voz da Bíblia 1. E nós temos nosso site que é www.avozdabiblia.com. Então você pode ter acesso a essas mensagens e também repassá-la a pessoas que necessitam ouvir da palavra de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.